Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando aqui, né, mais um vídeo, né, na nossa série de vídeos aí sobre Swift, né, sobre o básico da linguagem Swift. E hoje, né, a gente vai trazer um conteúdo sobre classes, né, as famosas classes. Na aula passada a gente viu as structs, bastante coisa de struct, muito massa a aula passada. E hoje a gente vai ter uma aula mais massa ainda sobre classes, né? A gente vai ver a diferença entre esses dois tipos e muito mais, né? Então vou passar a bola aqui pro grande Matheus aqui, para ele passar uma visão para a gente sobre classes e dar o talento dele aí. Boa, bom demais. Então, gente, eu tô aqui com o código. Quem assistiu aí a aula anterior viu, né, que a gente construiu esse código quando tava falando de struct. É exatamente o mesmo código, tá? E aí, só para a gente entender, né, como classes e estruturas, né, classes e structs, classes e estruturas tem tanta sinergia, né, que aqui, ó, tem tudo que a gente fez. Sinergia é tipo similaridade, pontos em comuns, enfim. Tem tanta coisa que a gente fez. Ó, a gente criou lá propriedades, criou observadores de propriedades, criou propriedade estática, criou propriedade computada, inicializadores, né, um que inicializa todos os objetos, todas as propriedades do objeto, incrementa aqui a variável estática, né, que a propriedade estática ali que pertence ao tipo, um construtor que pode falhar, né, caso a altura aqui ela seja menor ou igual a 1.5, enfim, função estática, que criou aqui um emaranhado, diversas coisas. E aí, gente, tudo que a gente viu, né, ali na parte de struct tem similaridade com essa primeira parte de classe. Óbvio que não é tudo igual, né? Tem algumas diferenças, que é o que a gente vai focar e ver nesse vídeo, né? Class versus structs, diferenças. Mas tudo isso que a gente viu tem tanta sinergia que eu vou simplesmente, ó, a única alteração que eu faço nesse código, palavra reservada aqui, struct, vou mudar para classe. Acho que vai Se que- subir só um, errei, hein, Matheusão? Só Será um, que vai isso subir? aí. Não vai subir não, mano, porque eu tirei. Ah, tu tirou, né? Um rotation lá. Tirei o Ah, mutate. Então, galera, a parte de mutação aqui é diferente, né? Se aquela linha do mutate ali, né, que era onde eu estava tentando alterar uma propriedade da classe, da struct, na função, em classe eu não preciso disso. Eu poderia vir simplesmente aqui alterar essa propriedade, é uma peculiaridade de struct. Então, o Iago não estava certo, né? Essa linha, o compilador ele ia reclamar com a gente, mas como eu tirei ela, né, para mostrar todos os pontos de sinergia, não falhou. Né? Então, se eu executar o código aqui, por exemplo, play, executei, código funcionou normalmente. Então, todos esses tópicos que a gente viu para struct têm sinergia aqui nessa parte de classe, tá? E aí, né, dado essa sinergia, vamos brincar agora com algumas diferenças, né? Então, uma das primeiras diferenças, gente, entre classe e struct é que classe possibilita o uso de herança. Né? Então, posso criar uma superclasse, né, animal, por exemplo, que tem algumas propriedades, que tem alguns métodos, e eu posso criar outra classe mais específica, né, tipo assim, aranha, cachorro, que herda dessa classe animal, e consequentemente ela vai ter todos os métodos e propriedades que a classe pai tem. Né? Já a gente vai para o código mostrar isso, mas na teoria essa é uma das principais diferenças, né, com struct. Eu não tenho herança, eu não posso criar tipo uma estrutura animal e criar uma estrutura um pouco mais especializada, cachorro, né, que nem um exemplo, e fazer essa estrutura cachorro herdar de animal, por exemplo. Eu não posso fazer isso com estrutura, mas eu posso fazer isso com classe. E herança no Swift é singular, tá, gente? Então, mesmo com classe, né, a minha classe ela só pode ter uma única classe, pai ou mãe, ou superclasse, enfim, não sei o que você está acostumado a chamar. Eu não posso ter heranças múltiplas, né, em Swift. Eu não posso ter uma classe animal que herda de alguma coisa e de outra coisa, né? Essa alguma coisa e outra coisa são duas classes. Não posso ter múltipla herança, só posso ter herança singular. Mas vamos deixar de conversar. Vamos simplificar esse código aqui, né, que a gente viu que tem bastante sinergia, para a gente brincar um pouco com essa parada de herança, tá? Então, eu vou deixar essa classe pessoa aí, gente. Eu vou deixar aqui só os prints de lado, para não poluir o nosso console. E vou brincar aqui com esse espaço aqui de código. Então, eu vou criar aqui uma classe.
E aí, gente, primeiro eu vou falar com o struct, tá? Vou criar aqui uma estrutura animal. E, Agão, me ajuda aí com os exemplos que eu tô sem criatividade, hein? Animal tem um nome. Acho que Se for em nome, inglês, manda carão em mim também. E o quê? Som? Animal tem um som? nome, som, espécie. Tá, espécie, tá ótimo. Tudo string, tudo string. Uma estrutura animal, nome, som, espécie. E aqui eu vou tentar simular, né, essa coisa de herança que eu falei aqui com o struct, né? Vou criar aqui outra estrutura, cachorro, e vou tentar, né, fazer essa mistura cachorro, herdar de animal. Né? Nesse caso, herdar só os atributos, né? Porque aqui eu não tenho nenhum método, mas se tivesse um método, herdaria também. Ó, o compilador já reclama. Herança não é possível para o time, eu não posso fazer esse tipo de herança, né? Não posso fazer mistura de cachorro herdade de animal, mas ele dá uma pista que eu não posso fazer ela herdade de animal, mas eu posso fazer ela conformar com protocolos. Só que eu não vou entrar nesse mérito agora. Meu mérito aqui agora, nessa aula, é só falar para vocês que a estrutura não permite herança. Né? Essa parte de protocolo a gente vai ver na próxima aula, sem falta aí com o mestre Iago. Mas enfim, gente, se eu fizer uma simples mudança, né, e aqui a gente já vai começar a ver algumas diferenças. Vou tirar a estrutura aqui e colocar classe. Vou tirar a estrutura aqui e colocar classe. E aí, a Xcode vai reclamar com a gente, porque estruturas, elas entregam para a gente um construtor default, um construtor diferente, um método init que me possibilita instanciar objetos, mas a classe não. Na classe eu tenho que ir aqui, ó, eu tenho que vir e criar meu próprio método de construção, meu próprio inicializador. O Xcode aqui é legal, né? Ele já me dá aqui um snippet, né? Que se eu der enter aqui, ele já faz um construtorzão que inicializa todas as propriedades para mim. E é isso. Né? Mas aqui eu posso brincar também. Eu posso fazer o seguinte: não. Eu quero um construtor que não recebe nada, inicializa todo mundo aqui como vazio. O ponto é, construtor é obrigatório e quando a gente trabalha com classes, ela não entrega isso por default para a gente. Beleza? Só que a partir do momento que eu fiz isso, observem aqui que o compilador pode reclamar. Né? Então aqui eu tenho uma herança. Nesse nosso caso aqui, cachorro, se eu tentar fazer aqui uma constante aqui, meu cachorro, né? Eu vou instanciar aqui essa classe cachorro. Nesse caso aqui, como ela não tem nenhum construtor, estou usando o construtor da classe pai, da classe mãe, que no caso é esse daqui, né? Eu posso instanciar de boa. E eu tenho acesso aqui, ó, dentro dessa constante que aqui está como uma constante, né? Nesse caso vai até dar para mudar, porque é classe, mas eu não vou entrar nesse mérito também não. Mas eu posso aqui, ó, no meu cachorro, acessar as propriedades, nome, espécie e som, que estão aqui na classe mãe. Então a herança é sobre isso, né? Eu tenho propriedades e métodos que podem ser dados pela classe filha. E aí, dentro dessa herança, dessa brincadeira toda, gente, tem alguns níveis de complexidade, né? Eu posso sobrescrever, né? Eu posso ter aqui, ó, uma determinada função emite som, né, Agão? Pode ser emite Isso. som. Dá um print aqui que vai printar o som. É isso aí. Minha função emite som. Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma função emite som genérica, né? Só que o cachorro ele tem um tipo peculiar de emitir o som. Então posso vir aqui, ó, dizer que o cachorro, eu vou sobrescrever essa função emite som, porque o cachorro ele vai ter um tipo específico de som dele, que é o au. Por exemplo, então eu posso sobrescrever. Eu tenho uma função base, mas aqui, quando eu criar um objeto do tipo cachorro, ele vai ter a forma peculiar dele de emitir o som. Estou sobrescrevendo aqui com a palavra reservada override, né, a função emite som aqui da classe mãe. Né? E eu posso sobrescrever variáveis, eu posso marcar coisas para não serem sobrescritas, né, por exemplo. E aí, uma palavra muito utilizada, né? Quando você quer utilizar herança, tudo bem. Né? Você pode deixar a sua classe pública, pode marcar a sua classe como open, mas vamos supor que a gente está criando uma classe aqui, animal, e eu não quero permitir que essa classe ela seja superclasse, ou seja classe mãe, seja classe pai de qualquer outra. Eu não quero. Então eu posso marcar ela aqui como final, né?
E aí eu estou dizendo que essa classe, aí a gente tem alguns ganhos, né, em termos de compilação, né, quando o compilador ele vai construir ali todo o grafo, né, de dependências, por exemplo, ele já sabe que ele não precisa se preocupar com a classe animal, porque ela está marcada como final, e consequentemente ela não vai ser classe pai e classe mãe de ninguém, né, por exemplo. Então tem esse uso, né, da palavra final, em termos de classe é muito utilizado, tá? No dia a dia. Eu vou tirar aqui. Então, quando eu coloquei o final, né? Já reclamou aqui. Pô, como é que tu tá marcando uma classe como final e tu tem uma classe cachorro que tá tentando herdar de animal, inclusive tá sobrescrevendo aqui um dos métodos? Pode. Então, eu vou tirar aqui o final e ele vai parar de reclamar com a gente. Então, galera, uma das diferenças, recapitulando, se não uma das principais, que é isso, lance da herança. Com classes eu posso trabalhar com herança, né? Mesmo não sendo múltipla herança singular, consigo trabalhar com struct, eu não consigo. Né? Ambas podem conformar com infinitos protocolos. O Iagão vai falar sobre protocolos na próxima aula, mas ambas podem conformar com infinitos protocolos e ganhar superpoderes com isso. Né? Por exemplo, dando uma olhada aqui na minha colinha, outra coisa, gente, outra diferença, tá? Entre classe struct são os métodos deinicializadores, né? São métodos que são chamados, né? No caso, vamos lá. Parte de deinicializadores só as classes possuem. Então, métodos deinicializadores, um método que é chamado quando o objeto é desinicializado, só existe em classe. Struct não tem isso. Struct só tem init e pronto. Né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, na minha classe animal, usar aqui o deinit, mandar um print aqui. Eu podia fazer alguma coisa, né, quando esse objeto quando ele saiu da memória, mas aqui eu vou botar só um print. Objeto DINI, porque é quase um trava-língua, né, Iago? Pô. DINICI. Deinicializado. Beleza, trava-língua check. Mas até uma carinha aqui. Beleza. Objeto deinicializado. E aqui, gente, eu posso fazer uma brincadeirinha. Posso vir aqui, criar uma variável animal. Vou usar aqui a declaração explícita, tipo animal opcional. Eu vou atribuir aqui animal, né, inicialmente. Só que bem aqui, ó, eu vou vir fazer animal, recebe new. Ou seja, estou deinicializando nessa propriedade. Eu espero que o meu deinit seja chamado no momento que essa linha aqui foi executada. Beleza? Então é outra diferença. Se eu vim aqui, ó, só para mostrar, se eu vim aqui na minha struct animal 2 e tentar usar aqui um método deinit, o Xcode deixou uma besteira. Ele vai reclamar com a gente porque o método deinicializador não existe em estruturas, só em classe. Então, mais uma diferença, beleza? Vou executar aqui o código, a gente vê, não estou muito confiante, mas acredito que ele vai printar essa mensagem aqui depois que essa linha foi executada. Vamos ver. E ele printou, né? Pô. Show de bola, Iagão. Pô, Iagão, tu tá dando sorte, hein, mano? Vou te Pô, trazer mais vezes aqui pros vídeos, hein? confesso que eu também não tava botando muita moral, não. Beleza. Geralmente é o do, né, que a gente faz isso aí dentro do. Uhum. Mas beleza, gente. Objeto deinicializado, né? Outra diferença, então recapitulando. Primeira diferença entre struct classe. Classe tem herança, struct não. Classe tem deinit, struct não tem. E agora outra... tem a outra diferença também, mas né, assim, é legal saber, né? Que a gente já até comentou sobre, que é o lance do construtor. Struct tem construtor default, classe não tem, a gente sempre tem que declarar ali. E agora, essa daqui é bem legal, né? Geralmente que a galera bota um exemplo ali na entrevista de código e pergunta o que vai acontecer, né? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar todas essas propriedades aqui animal e vou deixar só a propriedade nome, pra gente brincar. Essa herança aqui também, vou deixar aqui só animal e vou fazer o seguinte, aqui vai pro Iagão, beleza, Iagão? Manda. Primeira coisa que eu vou falar, deletei o construtor, tá de brincadeira, né? Tem que dar um construtor aqui pra esse cara. Beleza, eu vou criar aqui, Iagão, animal 1.
E aí eu vou usar o construtor, passar o nome, esse animal vai ser uma aranha. Certo? Boa. E aqui eu faço o seguinte, vou criar um animal 2, e aí eu vou atribuir ele o animal 1. E aí, Iagão, beleza, né? Cria aqui o animal 1, né? Chamei ele de aranha, e estou atribuindo aqui para o animal 2 o animal 1. E aqui vem a brincadeira agora e as perguntas, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um animal 2, pegar o nome dele e vou dizer que agora vai ser um gato, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou printar animal 1, ponto nome, certo? Boa. E vou printar também animal 2, ponto nome, beleza? Aí a Boa. pergunta vem agora, observe, gente. Criei classe animal, nomezinho, beleza. Criei o animal 2, coloquei aqui o animal 1. E agora eu estou alterando, na verdade eu vou alterar aqui o animal 1. Estou alterando aqui o nome do animal 1, né? E agora eu pergunto para vocês, né, para o Iagão no caso, né? Eu vou rodar esses prints, né, qual informação que vai ser printada. Pô, Matheusão, tu trocou só do um. Pode ser que o 2 seja aranha e o um seja gato, né? Mas não. Eu acho que os dois são gatos, viu, Matheusão? Beleza. Vamos ver antes de comentar aí, né, sobre a resposta. Eu vou rodar. Rodei, putz, mano, os dois gatos, e agora, velho? Como assim? Eu crio um objeto animal 1, atribuí aqui animal 1 para o animal 2, alterei só o nome do animal 1, então eu esperava que animal 1 viesse gato e animal 2 aranha, mas os dois vieram gato. Gente, isso acontece por conta da natureza das classes, né? Então tem um lancezinho que é valor por referência e valor por tipo, né? A classe é valor por referência. Quando eu estou fazendo essa atribuição aqui ó, do animal 1 para um animal 2, no final das contas, tanto o animal 2 como o animal 1, eles estão apontando para o mesmo endereço de memória. Então, como está apontando para o mesmo endereço, só o fato de eu ter colocado aqui, mudado só o animal 1, né, alterou para os dois. Né, porque é uma passagem que chama por referência, apontando para o mesmo endereço de memória. Mudei para um, mudou para os dois. Né? Então, essa é a outra diferença, né, entre classe e struct. Né? A classe é valor por referência e a estrutura é valor por tipo. Uma analogia aqui bem simples, que eu sempre gosto de usar quando estou falando sobre isso, Iagão. Cara, eu acho que a maioria da galera aqui, a maioria das pessoas aqui já usou o Google Docs. Né? O Google Docs ali, solução do Google para documento, né, criar documento colaborativo e tudo mais. Quando é que o Google Docs ele tem um comportamento de classe? Quando todas as pessoas estão editando online. Né? Então, imaginei um Google Docs, eu e o Iago editando online. Se eu mudar uma coisa, né, no texto, automaticamente já reflete para o Iago, porque a gente está convergindo, né? A gente está apontando para o mesmo lugar. Assim como se o Iago mudar, também altera para mim. Né? Então, essa é a analogia aí com classe. Qual que seria o uso ali de Google Docs? E aí puxando para o lado de struct, né? Que a gente vai ver como é que struct funciona agora. Eu vou fazer uma simples alteração, Iagão. Preciso da tua ajuda, velho. Eu vou mudar aqui Bora para lá. struct. Pergunta que não quer calar, né? E se fosse um struct? Exato, mudei aqui para struct. Não preciso de construtor. Por quê? Por quê, Iagão? Construtor padrão, né? Por default. Exato, o struct já entrega de presente para a gente. Tá aí, ó, construtor para você usar do jeito que você quiser. Beleza, fiz só essa alteração, gente. Mudei de classe para struct, tirei o construtor porque não precisa, a gente já tem um default. E aí, Agão, o que vai acontecer quando eu executar esse mesmo código com essas mudanças? Matheusão pode continuar com os dois gatos, né? Mas não. Acho que mudou o do um, né? O do um vai ser gato e eu acho que o do 2 eu acho que vai ser aranha agora. Tô sentindo aqui. Beleza, esse moleque é bom, hein? Então, rodei aqui o código, gente, exatamente como o Iagão falou, né? Mudei aqui do 1, realmente mudou só o do animal 1 e o do 2 continua aranha. Por quê?
Quando eu estou trabalhando com classe, no momento que eu estou fazendo essa atribuição aqui, eu estou fazendo os dois ter a mesma referência, apontar para o mesmo endereço de memória. Isso é valor por referência. Então, quando está passando a classe por parâmetro de uma função, está passando a referência, né? Só que quando a gente fala de struct, a gente está passando uma cópia, né? Por debaixo dos panos, uma cópia é feita, eu não estou passando a referência, eu estou passando uma cópia. Então, é isso que está acontecendo aqui. Quando eu estou fazendo essa atribuição aqui, eu estou passando uma cópia. Não estou passando a referência. E aí, quando eu altero aqui do animal 1, como são duas coisas diferentes, realmente só altera do animal 1, né? Por exemplo. Então, gente, essa diferença aí, ela é crucial, né, entre classe e struct. E aí, voltando, né, depois desse exemplo do código, voltando lá para o lance, né, para a viagem do Google Docs. Aqui, quando a gente está usando estrutura, como passa uma cópia, né, é exatamente como se a gente estivesse trabalhando assim, ó, pô, o IH1, a gente lançou lá um Google Docs, né, só que ao invés de editar online os dois, ou seja, usar a mesma referência, né, o Iagão fez o download do documento para a máquina local dele e eu também fiz o download do documento para a minha máquina local. Foi o que a gente fez? Cópias. Nossa, Né? cópia, né, O Matheus? Iagão fez a cópia dele, eu fiz a minha, o que, que acontece agora? O Iagão pode editar lá do jeito que for, edita, vai acontecer alguma coisa na minha cópia? Não. Por quê? Referências diferentes, né? Então essa é a brincadeira do Google Docs, né? Para você entender um pouco mais como é que funciona esse lance de referência, tipo, óbvio que pode parecer um pouco confuso agora, mas esse exemplo aqui, ele mostra, né, que um é referência, aponta para o mesmo endereço de memória, o outro é uma cópia, coisas independentes. Altero ali um, não reflete no outro, e quando é com classe é ao contrário. Beleza? Gente, então só recapitulando, né, a repetição é a mãe da pedagogia, é a mãe do ensino, do aprendizado. Diferença entre classe e struct. Similaridades, é tudo aquilo. Propriedade, métodos, propriedades e métodos estáticos, observadores de propriedades, construtores, tudo isso aí, sinergia entre classe e struct. Diferença. Primeira, né, vamos começar pela mais básica ali. É o lance do construtor. Struct entrega um construtor default, classe não tem. Herança. Classe suporta a herança, struct não. Apesar, né, um parêntese bem grande, das duas poderem conformar com diversos protocolos. Outro ponto, eu falei da herança, pronto. Outro ponto, falei do construtor herança, né, o DINIT, né, struct não tem DINIT, classe tem. Né, e agora, por último, não menos importante, esse lance, né, essa parte aí de que struct é um valor por cópia, né, uma passagem de valor por cópia, e classe é uma passagem de valor por referência. Beleza? Gente, deixa eu dar, enquanto isso, Arão, vou dar uma olhada aqui na minha cola, meu querido. Mas se eu tiver esquecido de alguma coisa, já puxa minha orelha aí, já dá um toque. Pô, Matheus. Porque... Pode falar, mano. Não, aí tu dá uma olhada aí. Se tu não tiver esquecido de nada, eu acho que para finalizar com chave de ouro essa nossa parte aqui de struct e classes, a gente pode falar dos acessos, né? Tipo, colocar um privado, interno, o público, falar da Boa. diferença desses tipos de acesso, file private. Beleza, beleza. Gente, tá. Modificadores de acesso, né, Agão? Isso. Gente, modificadores de acesso, deixa eu contar aqui nos dedos. Open, Public, o Default, né, que é o interno, Private e o File Private. São 5, né? Então, a gente tem 5 modificadores de acesso. O nome por si só já é autodescritivo, né? Eu posso modificar o acesso das minhas propriedades, dos meus métodos, eu posso delimitar escopo, né? Então, por exemplo, aqui não vai ficar tão claro, né, esse lance do público, o open, o default, que é o interno, file private, private, mas a gente pode brincar um pouco. O que dá maior permissão de tudo, e ele é mais usado com classes, né, não é tão utilizado com struct, porque ele está ligado com herança, é o open. Então, se eu marco uma classe como open, né, eu estou abrindo ela para herança, né? Estou deixando assim a forma mais explícita de fazer isso. Já structs e classes podem ser públicas, né? Então, quando a gente entra em tópicos mais avançados, como modularização, por exemplo, se eu tenho alguma coisa pública, significa que são coisas que eu deixo ali expostas
para quem importar meu módulo, né, enfim, consigam utilizar. Né, tá público. Qualquer pessoa tem acesso, podem utilizar, por aí vai. Quando a gente não utiliza nenhum desses modificadores de acesso, o padrão é o interno, que a gente chama, né? E aí, os internos, eles podem ser acessados dentro do mesmo módulo. Então, tudo que é interno pode ser acessado do mesmo módulo. Se um módulo de fora, ele tentar acessar uma coisa que está aqui dentro do, por exemplo, tem um módulo A e um módulo B. No módulo A tem uma classe que está interna, está sem nenhum modificador de acesso, por default é interna. Se esse módulo B tentar acessar essa classe do módulo A que está como interna, não vai conseguir. Ele não consegue enxergar. Ele só vai conseguir, o módulo B só consegue enxergar coisas do módulo A que estejam marcadas como open ou como público. Né? E o private, né, ele já modifica esse acesso dentro de coisas do próprio módulo e até no escopo. Né? Por exemplo, para ficar melhor de entender, eu tenho aqui, ó, essa minha struct aqui, ó, o compilador interpreta ela como se ela tivesse assim, né, que é o default, não coloquei nada, ele interpreta ela como interna. Só que aqui o que acontece? Ó, quando a gente cria um animal aqui, vou deixar só um objeto, cria um animal aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, e alterar o nome dele, né? Porque essa minha propriedade aqui, ela também está interna. Então eu posso vir aqui, colocar gato. Posso fazer isso. Só que dependendo, né, do que você queira, talvez você não queira expor. Né? Talvez uma vez que você usou o construtor ali para atribuir um nome, você não quer mais deixar isso exposto. Né? Então você pode vir aqui, por exemplo, fazer duas coisas. Pode dizer que isso aqui é privado, né, e uma constante, por exemplo. E o que eu vou deixar aqui como, deixar só o privado mesmo, e o que acontece? Na linha 70 já vai dar erro, porque beleza. É porque como eu mudei aqui, ó, o meu construtor, por default ele assume, né, o mesmo modificador de acesso das minhas propriedades. Então eu tenho que declarar aqui um init interno ou público, enfim, para ele parar de reclamar. Parou de reclamar aqui, e aí ele já está dizendo, pô, o nome aqui ele é inacessível, porque essa propriedade está marcada como privada, né? Ela não aparece mais. Por outro lado, aqui dentro, né, do escopo dessa estrutura, eu consigo enxergar, né, essa propriedade aqui não, mas fora dela eu não consigo fazer isso. E isso serve para métodos também. Se eu tenho um método que faz alguma coisa, eu tenho faz alguma coisa 2, só que o faz alguma coisa 2 ele é privado. O que acontece? Aqui, ó, onde eu estou criando esse objeto, eu consigo enxergar faz alguma coisa, mas eu não consigo enxergar o faz alguma coisa 2. Né? Tá vendo? Ele nem aparece. Por quê? Porque ele está privado. Né? Então, é uma boa prática que, querendo ou não, pode evitar efeitos colaterais. Né? Você só expõe aquilo que você realmente precisa expor. Né? Às vezes, sua classe tem várias funções, só que a outra classe que vai fazer uso da sua classe só vai utilizar uma função, duas. Então, essas funções você pode deixar pública, dependendo se outro modo for acessar ou interna, né? Enfim, e todas as outras coisas você pode deixar privado, porque não faz sentido estar expor isso para outros objetos, né? Então, a gente falou de public open, o interno que é o default, tem o privado e tem o file private. Né? Pô, desses, assim, de longe, um dos menos utilizados o file private, mas de todos eles, o que é mais privado assim é o private, porque o file private ele ainda delimita assim, se você tiver outra classe ou estrutura que esteja no mesmo arquivo .swift, você ainda consegue enxergar, né, usando o file private. Mas se você estiver utilizando o private, você não consegue enxergar, né? Por exemplo. Então, se a gente fosse fazer uma escala aqui dos níveis de acesso, modificadores de acesso, do que expõe mais e do que priva menos, a gente teria uma cadeia assim. E aí, Agão, me corrija se eu estiver falando besteira, hein, mano? É o open, pô, que expõe mais coisas, depois o público, depois o interno, que é o default, aí vem aqui o file private,
e o private. Mas se a gente fosse ali numa réguazinha do que expõe mais e do que priva mais, né? Que é o que expõe mais e vai descendo, vai privando. É o acesso a essas propriedades e métodos. Classes, tuplas, enfim, tudo que a gente já viu até agora. Mano, contribui aí, velho. Quem quiser acrescentar alguma coisa, manda aí. Mano, acho que foi, assim, excelente. E talvez, né, tenha ficado, assim, um pouco aberto, né, para algumas pessoas, mas essa parte, galera, de modificadores de acesso, assim, acho que toda view que a gente usa, tudo que a gente faz, a gente usa esses modificadores para alguma coisa, porque é o que o Matheus falou, é uma preocupação constante mostrar só o que aquela classe deve mostrar de fato, né? Boa. O que a gente pode fazer aqui, Agão, também, a gente pode deixar aqui no material os 5 modificadores de acesso, né, e exemplos, mais descrição ali, para a galera poder navegar e aprender também, pesquisando ali por conta própria. Eu acho que tem um material bem legal que a gente vai publicar aqui sobre essa parte de modificadores de acesso também. E também a gente pode gravar até uma próxima aula com diversos exemplos aí na prática, né? Para não deixar essa aqui foi só o gostinho. A gente pode gravar uma aula prática ali, brincando um pouco. Isso aqui é como se fosse um módulo. Vou deixar isso aqui público. Vou dar um exemplo aqui de file private, para a gente fazer um projeto aí legal de encapsulamento, né? Por exemplo, uma ótima ideia aí para próximos vídeos. Boa, boa demais. Acho boa, acho top. E aí, galera, para próximas aulas aí de programação orientada a objeto, a gente vai ver sobre protocolos, tem a parte de programação orientada a protocolos. Para mais aulas como essas, né, ó, já se inscreve aí no canal e já deixa um like para fortalecer aqui para a gente perceber que vocês estão gostando e que vocês querem mais conteúdo, tá certo? Qualquer dúvida também a gente tem aqui os comentários e não se esqueça dos materiais aqui da descrição, né? O Matheus falou. Então, muito provavelmente vai ter um link aí também sobre esses modificadores de acessos. E acho que é isso, né, Matheus? Se não Com tiver nada a certeza. acrescentar, Cara, só quero dizer pra galera para pocar o like e dizer que você, se você já chegou até essa aula, tá pertinho, né? Um gostinho de saudade, mas tá pertinho da gente terminar o curso, né, Iagão? Falta só mais um vídeo que vai ser sobre protocolos e extensões e o vídeo final ali que vai ser sobre closures. E aí a gente tem aí o nosso primeiro curso de Swift para vocês, então papoca o like para a gente vir com gosto de gás, com novos conteúdos sobre outros assuntos dentro desse mundo, né, desse universo que é o iOS. boa demais. Então, né, dito isso, faço as palavras do Matheus aí, as minhas palavras. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, Falou! galera. Tchau, tchau.